Olha, eu entendo perfeitamente. Eu sei como é aquela sensação de abrir os olhos de manhã e sentir que o mundo lá fora está pesado demais, que a cama e o edredom parecem um lugar seguro e que a última coisa que você quer é encarar as metas que você mesmo traçou na noite anterior. É humano, tá tudo bem. Deixa eu te contar uma coisa que pouca gente no desenvolvimento pessoal tem coragem de admitir. Ter disciplina dói, cansa e muitas vezes parece uma luta ingrata contra nós mesmos. A gente se cobra, se culpa e termina o dia com aquele gosto amargo de que falhou de novo. Mas a real é que o seu cérebro não está contra você. Ele só está tentando te proteger do desconforto, agindo como um pai superprotetor que não quer que o filho saia na chuva. Só que essa proteção acaba se tornando uma gaiola. A gente fica esperando aquele momento mágico em que a motivação vai bater na porta, o café vai fazer efeito e a vontade de vencer vai ser maior que o desejo de descansar. Pois é, sinto te dizer, mas esse dia raramente chega por conta própria. A afirmação contra-intuitiva aqui é que a disciplina não nasce da vontade, ela nasce da obrigação amorosa. É como se obrigar a tomar um remédio amargo porque você sabe que ele vai salvar a sua vida. Napoleon Hill, com toda aquela sensibilidade de quem decifrou o sucesso, já nos alertava. A nossa mente é o nosso reino, mas se a gente não sentar no trono com autoridade, as circunstâncias vão governar por nós. A boa notícia, e aqui está a sua recompensa rápida, é que no instante em que você aceita que a disciplina é um ato de autocompaixão e não de autopunição, o peso diminui. Você para de brigar com a sua natureza e passa a educá-la. Ficou curioso para entender como transformar essa obrigação em um hábito fluido que não suga as suas energias? Existe uma forma de trilhar esse caminho sem se quebrar no processo, e é exatamente esse conhecimento profundo que eu quero compartilhar com você hoje. Mas para a gente avançar nessa conversa de peito aberto, eu preciso que você firme um pacto comigo agora. A gente sabe que o fardo da mudança pode parecer pesado demais às vezes, mas você não está sozinho nessa caminhada. Antes da gente mergulhar fundo nos pilares técnicos que vão sustentar a sua nova rotina, é fundamental que você tome posse da sua autoridade agora mesmo. No desenvolvimento pessoal, a palavra dita com intenção é o primeiro passo para a materialização da vontade. É o que separa quem apenas deseja de quem realmente realiza. Por isso, te convido a deixar um selo de compromisso comentando aqui embaixo, um decreto de quem cansou de ser escravo do próprio cansaço. Escreva nos comentários com toda a sua convicção. Eu governo minha mente. Ao fazer isso, você está enviando um sinal claro e inegociável para o seu subconsciente de que a era das desculpas acabou. E olha, se você sente que precisa de um porto seguro, de um guia que te mostre os segredos da mente que Napoleon Hill tão bem descreveu para os grandes líderes, não deixe de se inscrever aqui no canal. Ative as notificações, porque a jornada da autodisciplina é uma construção diária e estar cercado por quem fala a mesma língua que você faz toda a diferença. Deixe o seu like também, é um gesto simples que ajuda essa corrente de renovação a alcançar mais corações que, assim como o seu, estão prontos para finalmente assumir as rédeas do destino. Mudar a rota de uma vida inteira não é algo que acontece da noite para o dia. E o primeiro grande desafio surge bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, dentro da nossa própria cabeça. Existe uma verdadeira guerra civil acontecendo entre as orelhas de quem busca o desenvolvimento pessoal. De um lado, temos o nosso lado mais primitivo, aquele animal interno que só quer saber de sombra e água fresca, economizando cada gota de energia como se ainda estivéssemos vivendo em cavernas, fugindo de predadores. Do outro lado, existe a nossa consciência, o nosso desejo de grandeza e a nossa vontade de construir algo que realmente vale a pena. Entender esse conflito é o primeiro passo para parar de dar murro em ponta de faca e começar a governar a própria existência com a sabedoria que Napoleon Hill tanto pregava. É preciso ter muita empatia com o próprio cansaço, porque essa resistência que a gente sente não é falta de caráter ou preguiça pura e simples. É biologia. O cérebro humano é um mestre na arte de evitar o desconforto, e ele vai usar todas as armas que tem.
o desânimo, a dúvida e aquela voz mansa que diz só mais 5 minutinhos para te manter exatamente onde você está. No fundo, ele acha que está te protegendo, mas na verdade ele está te mantendo estagnado enquanto o relógio da vida não para de correr. No mundo do desenvolvimento pessoal, essa é a primeira grande barreira. Aceitar que a nossa natureza biológica, se deixada solta, vai sempre escolher o caminho mais fácil, o que geralmente é o caminho que não leva a lugar nenhum. Para vencer essa batalha, não adianta tentar ir na força bruta o tempo todo, porque o cansaço acaba vencendo pelo cansaço. A chave está naquilo que Napoleon Hill chamava de autossugestão. É o ato de vencer o animal interno, não com agressividade, mas com um novo comando, uma nova programação que se repete até que o subconsciente não tenha outra escolha a não ser obedecer. Quando a gente se obriga a ter disciplina, estamos na verdade exercendo o nosso papel de comandante. É como um pai que obriga o filho a escovar os dentes. Não é por maldade, é porque ele sabe o que é melhor para o futuro da criança. Você precisa ser esse pai de si mesmo, acolhendo a sua dificuldade, mas sem deixar que ela tome as decisões por você. Muita gente começa um projeto com o pé direito, cheia de gás, mas logo o entusiasmo vira fogo de palha. Isso acontece porque elas confiam na vontade, e a vontade é traiçoeira. A disciplina real aparece justamente quando a vontade vai embora e você fica ali, cara a cara com seu compromisso. É nessa hora que a gente precisa colocar a faca nos dentes e agir por princípio, não por sentimento. No desenvolvimento pessoal, o autodomínio é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, quer você goste ou não. É entender que o você do futuro está dependendo das decisões que o você de hoje toma agora, no calor da batalha. Um exemplo prático para começar a ganhar essa guerra hoje mesmo é a técnica da regra dos 5 segundos, aliada ao que Napoleon Hill ensinava sobre a ação imediata. Sabe aquele momento em que o despertador toca e a sua mente começa a listar 1000 motivos para você não levantar? No instante em que você percebe essa hesitação, você faz uma contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1 e levanta fisicamente. Você interrompe o ciclo de desculpas do cérebro antes que ele consiga te convencer a ficar na cama. É um pequeno ato de se obrigar que, repetido diariamente, começa a mudar a química da sua disciplina. Você para de negociar com o seu lado preguiçoso e passa a dar ordens claras. A gente não pode esquecer que essa disciplina forçada no início é o que pavimenta a estrada para uma liberdade que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Viver sem disciplina é como estar em um barco sem leme, sendo jogado de um lado para o outro pelas ondas das circunstâncias e das emoções passageiras. Já quem se obriga a ter ordem, quem cultiva o desenvolvimento pessoal com seriedade, acaba construindo um navio potente, capaz de atravessar qualquer tempestade. É cansativo? Com certeza. Dá vontade de desistir? Quase todo dia. Mas o preço de não se disciplinar é muito mais caro. É o preço de chegar ao fim da vida e perceber que você trocou o seu destino por meia dúzia de prazeres momentâneos. A autodisciplina é a base de todas as outras leis do sucesso. Sem ela, o desejo não passa de uma ilusão e o planejamento não passa de um papel rabiscado. É preciso ter a coragem de ser impopular consigo mesmo, de ser o mentor rigoroso que não aceita desculpas esfarrapadas. Quando você começa a vencer essas pequenas batalhas internas, o treino que você faz sem vontade, o livro que você lê mesmo cansado, o trabalho que você termina mesmo querendo parar, você está acumulando o que chamamos de autoridade pessoal. E essa autoridade é o que vai te sustentar quando os grandes desafios da vida aparecerem berrando na sua porta. Afinal,
Quem governa o pequeno está pronto para governar o muito. E é justamente sobre essa estrutura de propósito que vamos conversar agora. Tentar ser disciplinado sem ter um motivo forte é como tentar dirigir um carro potente com o tanque vazio. Você pode até ter a melhor máquina do mundo nas mãos, mas não vai sair do lugar e, no máximo, vai acabar exausto de tanto empurrar. No universo do desenvolvimento pessoal, muita gente se martiriza tentando acordar cedo, comer melhor ou estudar horas a fio apenas porque ouviu falar que isso é o certo, mas no fundo não sabe exatamente para onde está indo. É aí que a autodisciplina vira um fardo insuportável. A verdade é que ninguém consegue sustentar o desconforto por muito tempo se não houver uma recompensa maior brilhando lá na frente. É por isso que o alicerce de qualquer mudança real, como Napoleon Hill tão brilhantemente mapeou, começa com a definição de um objetivo principal definido. Ter clareza sobre o que se quer não é apenas um exercício de visualização bonitinho, é uma necessidade biológica e mental. Quando você sabe, com cada fibra do seu ser, o que pretende conquistar, a disciplina deixa de ser uma obrigação chata e passa a ser o pedágio necessário para chegar ao seu paraíso particular. Imagine um atleta olímpico. Você acha que ele pula da cama às 4 da manhã, no frio, porque ele é especial ou diferente? Claro que não. Ele faz isso porque o desejo de sentir o peso da medalha de ouro no pescoço é muito maior do que o desejo de ficar mais uma hora no quentinho das cobertas. No desenvolvimento pessoal, esse é o divisor de águas. Quem tem um porquê aguenta quase qualquer como. Sem um norte, a sua mente vai sempre negociar a favor do prazer imediato, porque ela não vê sentido em sofrer de graça. Napoleão Hill falava constantemente sobre o desejo ardente. Esse desejo não é uma vontade passageira, mas uma obsessão positiva que ocupa a mente de tal forma que a disciplina se torna o único caminho lógico. Quando esse fogo está aceso, dizer não para aquela distração barata no celular ou para aquela saída que vai comprometer o seu plano de amanhã se torna muito mais fácil. Você não está apenas dizendo não para um prazer, você está dizendo um sim gigante para o seu futuro. É uma questão de perspectiva. É olhar para a barra de chocolate ou para o sofá e enxergar ali um obstáculo entre você e a vida que você merece. É preciso ter essa honestidade consigo mesmo. Se a disciplina está difícil demais, talvez o seu objetivo ainda esteja nebuloso ou pequeno demais para te motivar. Muitas vezes a gente se sente perdido porque tenta abraçar o mundo de uma vez só, e aí a disciplina se dilui em 1000 tarefas inúteis. O segredo que poucos contam é que a disciplina deve ser canalizada. Para aplicar isso na prática agora, você pode fazer o seguinte: identifique qual é a sua única coisa, aquele objetivo que, se for alcançado, tornará todo o resto mais fácil ou desnecessário. Escreva isso em um papel, coloque onde você possa ver todos os dias e, antes de tomar qualquer decisão, pergunte-se: isso que eu vou fazer agora me aproxima ou me afasta do meu objetivo principal definido? Essa simples prática de desenvolvimento pessoal cria um filtro mental poderoso. A disciplina nada mais é do que a habilidade de lembrar o que você quer de verdade, para não se distrair com o que você quer apenas no momento. É fundamental ter empatia com a própria jornada e entender que haverá dias em que o propósito parecerá distante e a vontade de jogar a tudo para o alto será grande. Nesses momentos, a disciplina age como um trilho de trem. O trem pode até estar sem combustível por um instante, mas o trilho garante que ele continue na direção certa, até que a caldeira seja reaquecida. Napoleão Hill ensinava que a persistência é um estado mental e ela é alimentada pela fé no resultado final. Se você acredita que o seu esforço vai valer a pena, a sua mente tolera o sacrifício. Mas, se você duvida, qualquer pedrinha no caminho vira uma montanha intransponível. A disciplina, portanto, é a fé em ação. É o trabalho duro que você faz hoje porque confia plenamente na colheita de amanhã.
A gente precisa parar de ver a disciplina como uma punição. Ela é, na verdade, a maior prova de amor que você pode dar a si mesmo. É dizer, eu me importo tanto com o meu futuro que eu não vou deixar o meu eu de hoje estragar tudo. Quando você se obriga a manter o foco, você está honrando o seu potencial. É um processo de lapidação. O diamante só brilha depois de passar por uma pressão absurda e por cortes precisos. Se ele pudesse escolher, talvez preferisse continuar sendo um pedaço de carvão confortável, mas ele nunca conheceria a própria luz. No desenvolvimento pessoal, nós somos o escultor e a pedra ao mesmo tempo. Dói tirar as lascas da preguiça e do desleixo, mas é só assim que a obra de arte que existe dentro de você vai aparecer para o mundo. Por isso, se você sente que está patinando, volte para a prancheta, reavalie os seus motivos. O seu propósito é realmente seu ou é algo que a sociedade impôs a você? A disciplina só flui de verdade quando ela está alinhada com a sua verdade interna. Quando o que você faz no dia a dia rima com o que o seu coração grita no silêncio da noite, aí ninguém te segura. É nesse alinhamento que a magia acontece, e o que antes parecia um esforço hercúleo passa a ser um movimento natural de quem sabe que nasceu para algo maior. E uma vez que o propósito está claro, o próximo passo é estruturar a rotina de forma que a disciplina não dependa apenas da sua força de vontade, mas de um sistema inteligente que trabalhe a seu favor. Construir uma vida de conquistas sem uma estrutura de hábitos sólida é como tentar erguer um arranha-céu sobre a areia da praia. Por mais que a fachada seja bonita e a intenção seja nobre, a primeira ventania da realidade vai colocar tudo abaixo. No vasto campo do desenvolvimento pessoal, muita gente peca por acreditar que a disciplina é um ato heróico isolado, uma explosão de força de vontade que acontece uma vez por dia. A verdade, no entanto, é bem mais pragmática e, de certa forma, reconfortante. A disciplina real é uma questão de engenharia, não de força bruta. É sobre criar um ambiente e uma rotina onde o sucesso se torne a opção mais provável e o fracasso um caminho difícil demais de ser percorrido. Napoleão Hill compreendia profundamente que a mente subconsciente não discute ordens, ela apenas executa os padrões que foram impressos nela através da repetição e da organização. Ufa, é um alívio saber que a gente não precisa ser um super-humano todos os dias, não é? A gente só precisa ser um bom arquiteto. Se você se obriga a ter disciplina confiando apenas na sua energia mental, você está fadado ao esgotamento, porque a força de vontade é um recurso finito. Ela acaba conforme o dia passa, conforme o estresse aumenta e a fome aperta. A engenharia do hábito ensina que você deve automatizar as suas vitórias. Em vez de lutar para decidir se vai malhar ou se vai estudar, você cria um sistema onde essa decisão já foi tomada pelo você de ontem. É tirar o peso da escolha das costas e colocar nos trilhos da rotina. No desenvolvimento pessoal, essa é a transição da disciplina forçada para a disciplina fluida. Você para de gastar energia tentando se convencer a fazer o certo e passa a usar essa energia para de fato fazer o que precisa ser feito. Um exemplo prático e transformador dessa engenharia é o conceito de trabalho profundo, ou deep work. Muita gente passa o dia inteiro ocupada, mas produz quase nada de valor real, porque a atenção está fragmentada entre notificações, e-mails e conversas paralelas. Para aplicar a disciplina de forma inteligente, você pode implementar blocos de tempo de 90 minutos de foco total, sem nenhuma interrupção. É o que chamamos de hora de ouro. E para quem quer mergulhar de cabeça nessa estruturação, eu recomendo fortemente a leitura de 2 manuais de guerra. Hábitos Atômicos, de James Clear, que ensina como as pequenas mudanças de 1% geram resultados gigantescos a longo prazo, e A Única Coisa, de Gary Keller, que vai te ajudar a focar no que realmente importa. Esses livros são bússolas essenciais para quem deseja levar o desenvolvimento pessoal a sério e parar de dar murro em ponta de faca. Além disso, é preciso olhar para o seu ambiente com um olhar clínico.
Se você quer ter a disciplina de se alimentar melhor, mas a sua despensa está cheia de ultraprocessados, você está se obrigando a uma luta injusta. A engenharia do hábito diz: facilite o caminho do bem e dificulte o caminho do erro. Quer ler mais? Deixe o livro aberto em cima do seu travesseiro. Quer gastar menos tempo no celular? Deixe-o em outro cômodo enquanto trabalha. Napoleon Hill enfatizava que o ambiente é o alimento da mente, e se o seu entorno é caótico, a sua disciplina também será. Ter empatia consigo mesmo aqui significa reconhecer as suas fraquezas e preparar o terreno para que elas não te derrubem. É ser esperto o suficiente para não testar a própria resistência sem necessidade. Outro ponto fundamental nessa construção é a regra da consistência sobre a intensidade. No desenvolvimento pessoal, é muito melhor caminhar 1 quilômetro todos os dias do que tentar correr uma maratona uma vez por mês e passar o resto do tempo prostrado. A disciplina de se obrigar a fazer o mínimo, mesmo nos dias ruins, é o que cria a identidade de um vencedor. É o que Hill chamava de persistência. Quando você cumpre o planejado, mesmo que de forma reduzida, você está enviando uma mensagem poderosa para o seu subconsciente. Eu sou o tipo de pessoa que não quebra promessas. Essa integridade pessoal é o que constrói uma autoconfiança inabalável. Com o tempo, esses pequenos tijolos de disciplina formam uma muralha que nenhuma crise consegue derrubar. E não se engane, esse processo de engenharia exige paciência. A gente vive numa era de micro-ondas, onde todo mundo quer o resultado para ontem, mas a natureza não dá saltos. É preciso respeitar o tempo de maturação dos novos hábitos. No começo, vai parecer que você está fazendo um esforço enorme para pouco resultado, mas é como o bambu chinês. Ele passa anos crescendo para baixo, fortalecendo as raízes, para só depois disparar em direção ao céu. O seu desenvolvimento pessoal segue a mesma lógica. A disciplina que você se obriga a ter hoje é a raiz que vai sustentar a árvore frondosa do seu sucesso amanhã. Não desanime se o progresso parecer lento. Foque em manter as engrenagens girando um dia de cada vez, com a precisão de um relojoeiro. A grande beleza desse sistema é que uma vez que as engrenagens estão ajustadas, a vida ganha uma nova cor. Você para de se sentir um eterno devedor de si mesmo e passa a desfrutar da liberdade que só a ordem proporciona. Porque, no fim das contas, quem não tem disciplina acaba sendo escravo dos próprios impulsos e das vontades dos outros. Já quem domina a engenharia do hábito, quem estuda as leis de Napoleon Hill e as aplica com rigor, torna-se o senhor do próprio tempo e, consequentemente, do próprio destino. É uma jornada de autodescoberta e poder que poucos têm a coragem de trilhar até o fim. E é justamente quando a rotina está estabelecida que surge o maior desafio. O que fazer quando o cansaço mental bate e a resistência tenta nos empurrar de volta para a mediocridade? Chega um momento em que o brilho da novidade desaparece, o entusiasmo inicial se apaga e o que sobra é apenas você, o seu objetivo e uma vontade avassaladora de desistir. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas joga a toalha no desenvolvimento pessoal, mas é justamente aqui que o jogo começa de verdade. A resistência não é um erro de percurso ou um sinal de que você está no caminho errado. Pelo contrário, ela é o indicador mais preciso de que você está batendo na porta de um novo nível. No fundo, esse muro que se levanta diante de nós é a última linha de defesa da nossa velha identidade, tentando nos manter seguros dentro da mediocridade conhecida. Entender como transmutar essa barreira em energia é o que diferencia os que apenas tentam dos que realmente chegam ao topo, conforme a filosofia que Napoleon Hill destrinchou com tanto afinco. A gente precisa olhar para o cansaço com um pouco mais de carinho e menos julgamento. Sabe aquela sensação de que o cérebro está pesado, de que o tédio virou uma tortura e de que qualquer distração parece o paraíso? Pois é, isso é apenas a sua mente tentando economizar energia e voltar para o estado de repouso. No desenvolvimento pessoal, a gente aprende que o crescimento acontece no limite do desconforto. É como na musculação. Se o peso está leve, o músculo não cresce. Ele só se desenvolve quando você o leva até a falha, quando as fibras se rompem para se reconstruírem mais fortes. A resistência mental é a falha da alma.
Quando você se obriga a continuar, mesmo quando tudo em você grita para parar, você está fazendo uma hipertrofia do caráter. Você está transmutando o tédio e a dor em uma força de vontade inquebrável, transformando o que era um obstáculo em um degrau sólido sob os seus pés. Napoleon Hill ensinava que a persistência é um estado mental que pode ser cultivado, e uma das chaves para isso é o controle sobre o que ele chamava de fantasmas do medo. Quando a resistência bate, ela geralmente vem acompanhada de dúvidas. E se não der certo? Será que eu estou perdendo tempo? Essas perguntas são as ferramentas que o medo usa para minar a sua disciplina. Transmutar essa energia significa pegar essa ansiedade e canalizá-la de volta para o seu objetivo principal definido. Em vez de se perguntar o que acontece se você falhar, force a sua mente a visualizar, com riqueza de detalhes, o que acontece quando você vencer. É uma troca de polaridade. Você usa a mesma intensidade emocional que usaria para se preocupar e a usa para se focar. É um trabalho de calejamento mental que exige que você seja o mestre da sua própria narrativa interna, sem deixar que o cansaço momentâneo escreva o roteiro do seu futuro. Um exemplo muito prático de como lidar com esse momento crítico é a técnica de apenas mais 10 minutos. Quando o peso da tarefa parecer insuportável e a sua mente começar a negociar um descanso prematuro, não diga a ela que você vai trabalhar por mais 5 horas. Isso gera um pânico interno. Em vez disso, diga: eu vou fazer apenas mais 10 minutos com foco total e depois disso eu decido se paro. Geralmente, depois desses 10 minutos, a resistência inicial diminui e você entra novamente no fluxo. É uma forma empática, mas firme, de se obrigar a ter disciplina sem quebrar o seu espírito. É o que Napoleon Hill descrevia como o poder da iniciativa, a capacidade de dar o primeiro passo e o passo seguinte, independentemente das circunstâncias externas ou do estado de ânimo interno. É aprender a agir por comando, não por estímulo. É fascinante como o ser humano tem a capacidade de se adaptar a quase qualquer coisa, desde que haja repetição e propósito. O que hoje parece um esforço hercúleo, amanhã será apenas o seu aquecimento. Mas para chegar lá, você precisa atravessar o pântano da resistência sem parar para descansar no meio. No desenvolvimento pessoal, a gente vê muita gente que é casca grossa na teoria, mas fogo de palha na prática, porque elas não aguentam o período de transmutação. Elas querem o bônus da vitória sem o ônus do esforço monótono. Mas a verdade é que o sucesso é feito de uma série de dias comuns, vividos de forma extraordinária através da disciplina. É dar nó em pingo d'água quando a motivação seca, mantendo os olhos fixos na recompensa que só a persistência pode entregar. A resistência também é uma oportunidade de ouro para você observar quais são as suas válvulas de escape. Onde a sua mente foge quando o bicho pega? É nas redes sociais? Na comida? No sono excessivo? Conhecer esses pontos de fuga é essencial para blindar o seu processo. Transmutar a resistência é fechar essas portas uma a uma, até que a única saída seja a conclusão da tarefa. É como se você estivesse entre a cruz e a espada, mas você mesmo colocou a espada ali para se certificar de que não haveria recuo. Pode parecer agressivo, mas é o maior gesto de bondade que você pode ter com o seu futuro eu. Afinal, a dor da disciplina é passageira, mas a dor do arrependimento é um fantasma que pode te assombrar por uma vida inteira. Nessa caminhada de desenvolvimento pessoal, a gente aprende que o cansaço é real, mas o cansaço não é um veredito. Você pode estar exausto e ainda assim ser disciplinado. Você pode estar com medo e ainda assim agir. A transmutação acontece quando você desassocia o seu comportamento do seu sentimento. Você sente a preguiça, reconhece a presença dela, mas não permite que ela sente no banco do motorista.
É um exercício de soberania que se fortalece a cada não que você dá aos seus impulsos imediatos. E o mais interessante é que ao vencer essa batalha interna, você libera uma dose de dopamina e satisfação que nenhuma distração barata consegue igualar. É a alegria de quem domina a si mesmo, de quem sabe que está esculpindo a própria história com as mãos da determinação. E conforme você se torna mestre nessa arte de converter resistência em força, algo mágico começa a acontecer. A disciplina deixa de ser uma luta e passa a ser a sua maior aliada natural, levando você para um estado de fluidez que poucos conseguem alcançar. Há um momento nessa estrada, depois de tanto suor e de tantas batalhas vencidas contra o próprio desânimo, em que o jogo vira de uma forma quase mágica. Aquela luta pesada contra o despertador, aquele esforço hercúleo para se manter focado e aquela vontade de dar o braço a torcer simplesmente começam a se dissipar. Não é que os desafios sumiram, mas é que a pessoa se transformou em algo muito maior do que eles. É o que o desenvolvimento pessoal de alto nível chama de atingir o ponto de inércia, onde a disciplina deixa de ser um peso e passa a ser o motor que carrega a vida adiante. É como se a própria natureza conspirasse para manter o ritmo que foi estabelecido com tanto sacrifício. Napoleon Hill descrevia esse estágio como a fixação de um ritmo rítmico, uma força invisível que organiza os pensamentos e as ações de modo que o sucesso se torne não apenas provável, mas inevitável. Chegar nesse nível é um alívio indescritível, quase como se a gente pudesse finalmente soltar os ombros e respirar fundo. Sabe aquela sensação de dirigir um carro em uma descida, onde você não precisa mais pisar fundo no acelerador para manter a velocidade? É exatamente assim. A mente subconsciente, que antes era uma criança birrenta tentando fugir do trabalho, agora se tornou um aliado fiel que executa as tarefas por conta própria. O hábito de se obrigar a ter ordem criou uma nova configuração biológica e espiritual. A pessoa já não tenta ser disciplinada, ela é a própria disciplina em movimento. É o que acontece quando a persistência, tão pregada nas lições de Napoleon Hill, finalmente se funde com a alma, transformando o esforço em um estilo de vida fluido e natural. A gente percebe que atingiu esse estado quando a falta de disciplina começa a incomodar mais do que a própria disciplina. Se a pessoa pula um treino ou deixa de ler aquele capítulo diário, ela sente um desconforto físico, como se algo estivesse fora do lugar. Isso mostra que a obrigação cumpriu o seu papel. Ela moldou o caráter até que o novo padrão se tornasse a zona de conforto. No desenvolvimento pessoal, essa é a verdadeira liberdade. Liberdade não é fazer o que se tem vontade a cada segundo, mas ter o poder de fazer o que é certo sem sofrimento. É ter o domínio total sobre os próprios impulsos. É como o investidor que, depois de anos aportando com disciplina em ativos sólidos, como o S&P 500, IVV ou VOO, começa a ver o poder dos juros compostos trabalhando sozinhos. Ele não precisa mais se preocupar tanto com cada centavo, porque o sistema que ele criou agora trabalha para ele. Um exemplo prático de como consolidar essa fase é aplicar a regra do padrão de ouro de 24 horas. Isso significa que, mesmo nos dias de descanso absoluto, você mantém pelo menos um pequeno ritual que simbolize a sua autoridade. Pode ser o ato de arrumar a cama de forma impecável, ou fazer uma leitura de 10 minutos de uma obra densa como O Efeito Composto, de Darren Hardy. Esse pequeno gesto serve para avisar ao subconsciente que o comandante ainda está no posto. A disciplina, quando consolidada, torna-se uma barreira protetora contra as crises externas. Enquanto o mundo ao redor entra em pânico ou se perde em distrações baratas, quem cultivou o desenvolvimento pessoal com seriedade permanece calmo, centrado e produtivo, porque a sua força vem de um ritmo interno que nada pode quebrar. Nesse estágio, a pessoa começa a exalar uma aura de confiança que atrai oportunidades de forma magnética. Não é sorte,
é apenas o universo respondendo a um sinal claro e constante. Napoleão Hill afirmava que a mente é como um ímã, e quando a disciplina está fixada, esse ímã só atrai elementos que estejam na mesma frequência de ordem e progresso. Os amigos mudam, as conversas mudam e até o ambiente parece se reorganizar. A empatia aqui reside em entender que para manter essa frequência é preciso ser grato pelo caminho percorrido. Olhar para trás e ver o quanto você se obrigou a crescer gera uma satisfação que dinheiro nenhum pode comprar. É a dignidade de quem venceu a si mesmo e agora colhe os frutos de uma semeadura feita com lágrimas e determinação. A beleza da disciplina consolidada é que ela abre espaço para a verdadeira criatividade. Quando você não precisa mais gastar energia mental lutando contra a preguiça, essa energia sobra para criar novos projetos, aprofundar relacionamentos e desfrutar da vida com presença real. O desenvolvimento pessoal deixa de ser uma busca por correção e passa a ser uma busca por expansão. Você se torna um canal por onde a vida flui com mais potência. É um estado de graça onde o fazer e o ser se tornam uma coisa só. Mas cuidado, a vigilância deve ser eterna. Mesmo o navio mais potente precisa de um capitão atento no leme, garantindo que o curso seja mantido através das correntes da existência. Essa jornada de se obrigar a ter disciplina termina onde a glória começa. O que antes era uma chibata, agora é um cetro. O que era uma prisão, agora é a fortaleza que protege os seus maiores sonhos. Quem estuda as leis do sucesso e aplica cada conceito de Napoleão Hill sabe que não existe atalho, mas existe um destino glorioso para quem não desiste. A pergunta que fica agora, depois de entender todo esse processo de engenharia, guerra e consolidação, é o que você vai fazer com essa autoridade que está sendo despertada dentro de você. A vida não aceita vácuo, e se você não ocupar o seu lugar de destaque com a sua nova disciplina, o tempo tratará de cobrar o seu preço. Depois de percorrermos esse caminho, de entendermos as engrenagens biológicas da preguiça e a arquitetura necessária para construir uma rotina inabalável, a pergunta que não quer calar é: o que será feito com todo esse conhecimento? Muita gente consome conteúdos de desenvolvimento pessoal como se estivesse assistindo a uma série de entretenimento, acumulando informações que nunca saem do papel. Mas a verdade é que o universo não paga ninguém pelo que ela sabe. O universo recompensa as pessoas pelo que elas fazem com o que sabem. O tempo é um recurso que não aceita devolução, e cada dia passado na inércia da vontade passageira é um tijolo a menos na construção do seu castelo. A disciplina, por mais que pareça uma palavra dura, é a única ponte real entre os sonhos que habitam a sua mente e a realidade que você deseja tocar com as mãos. Napoleão Hill dedicou décadas para provar que a persistência e a autodisciplina são os pilares de qualquer fortuna ou realização extraordinária. Ele não escreveu suas leis para serem apenas admiradas, mas para serem testadas no fogo do dia a dia. Imagine por um instante como será a sua vida daqui a 5 anos se você continuar negociando com a sua preguiça. Como será o seu espelho se você continuar permitindo que o cansaço decida o seu futuro? Agora, inverta a imagem. Imagine o nível de autoridade, saúde e prosperidade que você terá se decidir, hoje mesmo, que a sua palavra para si mesmo é lei. A diferença entre essas duas versões de você não está na sorte, mas na capacidade de se obrigar a fazer o que é certo, dia após dia, sem dar ouvidos às desculpas da mente. A provocação que fica é profunda. Você prefere o desconforto temporário da disciplina ou o peso eterno do arrependimento? O arrependimento é um fantasma que não te deixa dormir, sussurrando sobre as oportunidades que você deixou passar porque estava cansado demais. Já a disciplina te entrega um travesseiro de paz, a satisfação de quem sabe que cumpriu o dever. Não deixe que este conhecimento seja apenas mais um ruído na sua cabeça.
Pegue aquela técnica dos 5 segundos, aplique a hora de ouro de foco total e mergulhe nos livros que mencionamos, como o clássico Quem Pensa Enriquece. Transforme sua vida em um laboratório de desenvolvimento pessoal prático, onde a teoria de Napoleon Hill se torna carne e osso através das suas ações. Qual é a primeira coisa que você vai se obrigar a fazer amanhã de manhã, mesmo que a sua mente grite para você não fazer? O que te impede de dar o primeiro passo agora mesmo, em vez de esperar pela segunda-feira? A vida é curta demais para ser vivida no modo de espera. Se você realmente deseja essa transformação, se sente que o seu potencial está clamando por liberdade, então tome a decisão de ser o mestre da sua própria existência. A disciplina é o seu passaporte para a elite dos que realizam. Se este conteúdo tocou a sua alma e te deu a clareza necessária para agir, não guarde isso só para você. Se inscreva no canal para continuar recebendo essas chaves de sabedoria que pouca gente tem coragem de ensinar. Curta o vídeo para que essa mensagem de poder alcance mais pessoas que também precisam despertar e ative as notificações para não perder nenhum passo dessa jornada. No próximo vídeo, vamos falar sobre como blindar a sua mente contra as críticas externas enquanto você constrói o seu império. O caminho está posto. Você vem?